Na Jovem Pan, Simone Tebet humilhou o Bananinha, chamou de lambe-botas do Trump e traidor da pátria, sem dó, desmontou cada mentira e esfregou na cara da quadrilha bolsonarista tudo o que eles tentam esconder. É o tipo de humilhação que faz o bolsonarismo engolir seco e correr para se esconder. Mete o dedo no like, se inscreve agora no canal e vamos espalhar essa surra para todo o Brasil. Pois é, vários assuntos para nós repercutirmos com a ministra, mas é importante nós lembrarmos de uma declaração do início desta semana, e a ministra fez uma reflexão sobre as motivações do presidente norte-americano para decretar o tarifaço contra alguns países, mas especialmente contra o Brasil. Inclusive, no dia de hoje, a oficialização desse decreto, presidente Donald Trump assinando a medida que impõe 40% adicionais de tarifa que se somam àqueles 10% que já haviam sido anunciados. Portanto, a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Ministra, chamou a atenção quando você disse que esse posicionamento de Donald Trump tem muito mais a ver com a justiça brasileira, com o nosso judiciário, mas com a figura de Alexandre de Moraes do que com o presidente Lula. Aquela sanção contra Moraes, a imposição da lei Magnitsky contra o ministro Moraes, corrobora com a sua tese? Que, aliás, ela veio depois da minha fala, né, Daniel? Eu falei antes e aconteceu depois, Eu acho que tem eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho num fato que é importante para a gente entender todo o contexto, né? Porque ninguém tem bola de cristal, então são meras conjunturas, mas tentar entender um pouquinho o que se passa na cabeça do presidente dos Estados Unidos à luz da realidade, né? O mundo mudou. Hoje, a maior parte da população mundial vive na Ásia. Está havendo uma diminuição da hegemonia americana na geopolítica, na geoeconomia mundial. Os parceiros estão pulverizando, procurando novos mercados. E a gente sabe que alguns problemas sérios que acontecem na economia americana, como um déficit nunca antes vistos. Aliás, diz passagem, eles, na última informação que eu tive, o déficit americano cresce $1 trilhão por ano, então são mais de 25 trilhões de dólares de dívida. Tudo isso fez com que o presidente dos Estados Unidos utilizasse a economia, né? Portanto, a globalização econômica para resolver, de acordo com seus parceiros, para cada país, de acordo com aquilo que interessa a visão americana, a visão de mundo dele. No caso do Brasil, a complexidade é maior, porque no caso do Brasil, acho que são 3 fatores. Normalmente, 2 já dão trabalho, imagine 3 fatores. O fator econômico, o fator político e o fator institucional enquanto poder judiciário. Eu dou só um exemplo para antes de entrar no Brasil. O que fez a Europa fechar um acordo ruim para a Europa com os Estados Unidos? Ali teve um fator geopolítico, muito próximo da Rússia, precisa do armamento bélico americano, tem medo dos Estados Unidos saírem da OTAN e, portanto, assim, é melhor um mau acordo do que um acordo nenhum. Os Estados Unidos saem da OTAN e não nos protege, nós temos um problema territorial de proximidade com a Rússia, uma preocupação com invasão em algum território europeu. No caso do Brasil, ele percebendo, por que eu fiz essa afirmação? Porque não há justificativa comercial. Um dos poucos países do mundo que é deficitário é o Brasil. Eles é que têm lucro com a balança comercial. E dos 10 produtos que nós mais exportamos, 8 é tarifa zero para os Estados Unidos. Eles entram com produtos com tarifa zero. O que me fez pensar na questão do judiciário, a primeira pergunta, eu sempre sou mais longa, depois a gente faz um bate-bola, porque eu acho que é importante, né? Primeiro, pela carta do presidente Trump, a primeira, dia 9 de julho, ele só envolveu o quê? Questão do judiciário. Ele abre no primeiro parágrafo falando de Jair Bolsonaro, trata de questões ligadas ao judiciário, Big Techs, mas também menciona, en passant, a questão comercial. Né? Que depois ele viu que não era deficitário, então aquilo foi limpado, né? Então, judiciário. Depois ele vem com que agora se concretizou com decreto, com a informação, depois ele veio com a seção 301 numa possível investigação. Nessa investigação, ele fala de tudo. O Brasil tem problema de desmatamento ilegal, quando na realidade eles saíram do Acordo de Paris, no governo dele, então não é justificativa. O Brasil tem problema na justiça, o Brasil tem problema com PIX,
que era um problema de concorrência com os cartões de créditos americanos. O Brasil com a 25 de março, né, querendo dizer que tinha pirataria no Brasil, enfim, quando na realidade o Brasil não produz piratarias, nós produzimos os produtos só nacionais e tudo mais. Então, o que sobra disso quando o problema não é a balança comercial? Está provado, né? Isso acho que a gente tem acordo, qualquer um tem um acordo. Sobra a discussão política e ideológica de um lado, né, onde eles citam que o Brasil não pode virar uma Cuba, uma Venezuela, como se o PT estivesse governando pela primeira vez o Brasil, né, já estão 5 mandatos no poder, então não pode justificar, isso não é justificativa, a democracia no Brasil é um fato, a imprensa é livre, você me pergunta o que quer, eu respondo o que quero, né, e a questão muito concreta, o que sobra mesmo quando espreme, é a questão do judiciário, e até eu fiz um comentário, né, que a gente precisa convidar o presidente Trump para vir novamente aos Estados Unidos, porque eu já sei, ao Brasil, porque eu já sei que ele conhece, para ver que não mudou nada da época que ele teve aqui como agora. Vivemos uma democracia, a imprensa é livre, o Poder Executivo não tem poder de interferir no Judiciário, né? Nós sabemos disso. O Congresso Nacional hoje é politicamente, a gente sabe, até mais forte que o Poder Executivo por todas as emendas que possui. Então, está muito claro agora com o decreto que de novo misturou aspectos econômicos com aspectos do judiciário e aspecto político, que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Mas, ministra, há quem aponte que o Brasil acabou acomodado, deveria ter tomado algum tipo de posição rapidamente quando teve o anúncio da taxação de 10%. O governo errou? Não, Daniel, é preciso entender a lógica de como é que se negocia no trato internacional quando se fala de balança comercial. A fala do presidente Trump foi clara quando ele apresentou aquela tabela, né, que a gente pode falar até que é a pedra ali dos 10 mandamentos, dizendo o seguinte: os Estados Unidos está sendo lesado, ele tem déficit com a maioria dos países do mundo, no sentido de exportação e importação. Então, eu vou taxar mais os países onde eu tenho déficit. Como o Brasil tem déficit e são os Estados Unidos que são superavitários a nós, então nós falamos, nós não estamos nessa lista, né, das taxações maiores, ponto 1. Ponto 2, dos 10 produtos que a gente exporta, importa mais dos Estados Unidos, 8 é tarifa zero, ou seja, entra de graça aqui no Brasil, nós falamos o seguinte: dentro da diplomacia, dentro daquilo que a gente conhece de negociação, de balança comercial, o Brasil está no rodapé ali dos problemas dos Estados Unidos. A gente só se tocou, qualquer governo faria isso, quando nós vimos que a tratativa era sem precedentes. Havia o envolvimento da geoeconomia com a geopolítica. Cada país, o governo do presidente Trump trata de uma forma a depender daquilo que o incomoda, ou no aspecto ideológico ou no aspecto político. Haja vista que ainda hoje saiu também nas redes sociais dele a questão da Índia, comentando que a Índia também, embora amiga, ele estava preocupado porque a Índia comprava muito armamento da Rússia. Diga-se de passagem, Rússia, que até há pouco tempo atrás ele estava a favor da Rússia na invasão da Ucrânia, fazendo, inclusive, na época do Carnaval, aquela indelicadeza, para não dizer outra coisa, com o presidente de uma nação que está sendo invadida, como é o caso da Ucrânia. O Brasil faz negócio com a Rússia, né? De que maneira essa relação muito próxima, até apontada por alguns como uma amizade entre Vladimir Putin e o presidente Lula, pode interferir nessas tratativas com os Estados Unidos? É possível conectar esses dois pontos? É possível. Eu tenho certeza, e o governo Trump não esconde o incômodo do Brasil nos BRICS, mas não é uma escolha de Sofia. Primeiro, que os Estados Unidos são muito importantes enquanto parceiros para o Brasil. E tenho certeza que o Brasil é importante na cesta básica do povo americano, para não gerar inflação no café da manhã do povo americano. Café, suco de laranja, mas tem outras coisas, além do etanol, das frutas tropicais que eles não produzem. Mas tem algo mais aí, são números. Aí a gente tem que trabalhar com racionalidade. Não é escolha de Sofia. Não são situações que podem ser comparadas. Às vezes eu tenho uma cadeia mais complexa de produtos aqui, como o aço, o alumínio, a fundição, e aqui eu tenho mais commodity, né, no lado da Ásia. Mas, se nós trabalharmos em número, Daniel, a gente não pode, nós não podemos nos dar ao luxo de escolher. Nós temos que
ter mercado o mais diverso com todos os países. Mas se a gente tivesse que escolher, Daniel, os números falam por si. As exportações do Brasil, no geral, para os Estados Unidos, são 12%. Quando a gente fala do agronegócio brasileiro, só do agro, não a agroindústria, Sim. Tá? Só do agro, o Brasil exporta para a Ásia mais de 40% de tudo que produz. Para os Estados Unidos, algo em torno de 7%. Então, o agro fica com quem? Com os países do BRICS, da Ásia ou com os Estados Unidos? De novo, não é uma escolha, nós precisamos dos dois. Só estou colocando como não dá para colocar essa espada na nossa cabeça e dizer escolha, se você não cortar ou não diminuir o comércio com os BRICS, eu não mexo na tarifa. O Brasil não tem condições. O próprio agro se indisporia. Quando eu vou para a agroindústria, que é etanol, celulose, os frigoríficos, etc., a situação é ainda maior. Quando a gente fala da agroindústria, nós estamos falando de mais de 50% exportado, alguns falam em 60%, exportados para a Ásia. Quando eu estou falando a Ásia, eu estou incluindo Índia, Vietnã, Singapura, etc. E quando eu vou para a indústria brasileira, não é muito diferente. É um pouco menor, mas há números que não são fechados, na ordem de 40% para a Ásia e de 10% para os Estados Unidos. Então, não dá para comparar em valores. Resumindo, eu não sei como a economia brasileira suportaria qualquer rompimento ou diminuição de exportação para os países asiáticos. Nós conseguimos a duras penas sobreviver com dificuldade, mas conseguiríamos e conseguiremos com uma tarifa grande americana, mas nós voltaríamos à década de 90 se as portas da Ásia se fechassem para o Brasil. O excedente de produção, qual pode ser a estratégia para os produtores escoarem as mercadorias? O mercado interno é uma alternativa, mas dá para explorar outros mercados? Mercosul é um empecilho? Perfeito, Daniel. Acho que, primeiro, quando eu falo com o setor do agro, do qual eu faço parte, né, o café é facilmente direcionado. Claro, a gente fala facilmente porque não está na pele dos produtores nem da indústria, mas sim, há um direcionamento porque há uma demanda muito grande. Em relação à carne, da mesma forma, eu conversei com o setor de frigorífico. A celulose, da mesma forma, redirecionam. Agora, tem produtos muito sensíveis, do peixe, da tilápia, passando pelo mel, passando pelo cacau, que tem muitos produtores, até da Amazônia. Esses vão precisar de todo um apoio, de um suporte, de políticas públicas, de planos de contingência que nós estamos elaborando no governo. Mas você citou uma coisa que é interessante. Sabe qual é o tamanho do comércio do Brasil com a América do Sul? Em números, tá? Em percentual, exatamente o mesmo que com os Estados Unidos. Então, nós temos vizinhos nossos, né? Nós temos parceiros somando todos os países vizinhos, né? O mesmo valor, o mesmo percentual, mais ou menos, do que a gente exporta para os Estados Unidos, a gente exporta para cá. Inclusive com a mesma diversidade. Com a Argentina, a gente exporta, inclusive, além do café e etc., a gente exporta carros. Mas o excedente, eles não comprariam mais por isso? Não comprariam mais num primeiro momento. Então, nós teríamos que ter um ano aí, pelo menos, de plano de contingência, mas a gente tem como adequar os nossos produtos. Com números também. A gente fala do mundo globalizado, mas, na realidade, quando a gente fala em comércio, ele é intra-regional, por conta da logística. É muito caro você passar, né, exportar um avião. Avião é fácil porque vai pelo ar, mas exportar carros, etc., de navios, é muito distante, você paga uma carga muito alta. Então, quando a gente fala de comércio externo, a gente fala de comércio intra-regional. Qual é o comércio intra-regional dos Estados Unidos, da América do Norte? Canadá, México e Estados Unidos, 40%. Só depois eles compram do mundo. Por isso a dificuldade dos Estados Unidos com Canadá e México de resolver a questão. Quando a gente fala da Ásia, o comércio intra-regional dos países asiáticos é de algo em torno de 58%. Só depois eles compram do Brasil ou de outros países. Quando a gente fala da Europa, que são mais protecionistas ainda, a gente passa de 60% porque o território é muito grudado, então é muito mais barato. Só depois eles compram do Brasil. Sabe qual é a relação comercial do Brasil com a América do Sul e a América do Sul com o Brasil? Entre 12% e 14%. Então, nós temos condições de dobrar, a médio prazo, né, o nosso comércio com os países vizinhos. Por isso que nós lançamos, foi um projeto elaborado pelo meu ministério, e o presidente Lula inaugura já a primeira, agora em outubro, as rotas de integração sul-americana, por rodovias, fluvial, né,
portos, aeroportos, para estreitar a relação com a América do Sul no turismo, no comércio, na cultura, na gastronomia, etc., para dobrar a médio prazo essa balança comercial. Agora, ministro, o que devemos considerar em relação aos impactos do tarifaço para alguns setores da economia? A senhora mencionou um plano de contingência, inclusive o ministro Fernando Haddad chegou a comentar em algumas entrevistas que esse plano estaria sendo desenhado. Enfim, é preciso também tratar da questão fiscal, a questão orçamentária. O Brasil tem dinheiro para socorrer alguns segmentos? Vimos uma situação que se arrasta praticamente até hoje na pandemia. Seria um novo plano de socorro a empresas e produtores? Seria um novo plano, mas ele depende muito menos do fiscal. Ele depende, obviamente, de bancos públicos, o BNDES, o próprio Banco do Brasil como um banco de fomento da indústria e do agronegócio brasileiro, só que a gente antes precisa tirar a espuma, fazer a verdadeira limpeza para ver quais são os setores que não conseguiram redirecionar os seus produtos para novos mercados, quais são os produtos, como você falou, que não foram absorvidos pela economia local, nacional, ver quais são verdadeiramente os setores que foram atingidos e fazer planos de contingência geral e específicos. Eles envolvem alongamento de prazos de dívidas, carência, talvez uma flexibilização na relação de trabalho, tudo isso vai ser colocado na mesa. O fiscal, ele entra num segundo momento, né? Uma possibilidade de um fundo, mas são valores muito modestos comparado à pandemia. O Brasil suporta, se for nessas condições, o fiscal suporta. E com uma outra questão também, a lei de reciprocidade que foi aprovada, que permite que a gente tribute, pague na mesma moeda, ela dificilmente vai ser acionada. Primeiro que não nos interessa retalhar, não é de retaliação que nós estamos falando. Né? Nós temos que ser o adulto na sala. O presidente Hugo Mota defende a adoção da lei da reciprocidade. Não é o que eu defendo e posso dizer que grande parte da equipe, não só da equipe econômica, mas da equipe política do governo do presidente Lula não defende. E não é só porque se trata de retaliação, porque essa briga tarifária ela não é boa para nenhum das partes, mas porque isso geraria inflação para o Brasil. Aumento de produtos para o Brasil. Nós não vamos penalizar o povo brasileiro para poder dizer que somos, né? Somos grandes, somos fortes, Não há necessidade disso. A gente pode reagir em outro nível, né? Na Organização Mundial do Comércio, colocando o corpo diplomático para negociar, mostrando a verdade dos fatos, que muitas coisas vão ser elucidadas, né? Dizem que a verdade ela sobe de escada, lentamente, né? E a mentira de elevador. Mas uma hora, a mentira, nós estamos falando aqui de só falar a verdade. Esse programa tinha que valer, né, para toda a política brasileira. Mas essa também é a postura do presidente Lula? Eu almocei com ele ontem, eu tive semana passada 2 horas de espaço sobre outro assunto. E ele... É uma coisa interessante que eu posso contar, porque, assim, participei disso. Quando a carta chegou, que chegou sem ser de forma oficial, isso acho que foi até divulgado, ele achou que era fake news. Ele perguntou, mas isso aqui é sério? Houve uma certa perplexidade, tipo assim, nós não temos problema diplomático há 200 anos com os Estados Unidos, nós não temos problema na balança comercial, nós é que temos um déficit na balança comercial que não é pequeno ao longo dos anos. Depois veio uma indignação. Resumindo, misturando alhos com bugalhos, palavras minhas não do presidente, tá? Alhos com bugalhos. Estamos discutindo uma coisa que é uma coisa inédita, comércio exterior com política, soberania de um país. Quem decide que governo que ganha, se é a direita, se é a esquerda, se é o centro, é o povo brasileiro. Né? Como discutir, o mundo inteiro reconhece que o Brasil vive uma democracia. Você pode não ter gostado, eu posso não ter gostado, o João pode não ter gostado do resultado das urnas. Mas ninguém vai desobedecer a decisão do povo brasileiro, que é soberano numa democracia, né? Não há censura, nós temos a liberdade de ir e vir, né? Quando você perde na justiça, você tem duplo, triplo grau de jurisdição, coisa que não acontece normalmente em muitos países do mundo, né? Eu sou advogada, a gente fala que um processo tem data para começar, porque você não prescreve, e não tem data para acabar, você leva às vezes 10 anos se defendendo, aqui tem ampla defesa, tem contraditório e tudo mais. Então veio a indignação.
peraí, está misturando tudo. E depois veio a tentativa de negociação e todas as portas foram fechadas. E interessante, porque não foram fechadas para a esquerda brasileira, foram fechadas por um homem que São Paulo conhece bem, porque foi governador, né, que é uma pessoa com uma diplomacia, com a capacidade de conversar com todos, que foi o vice-presidente da República. O vice-presidente do Brasil não consegue diálogo, né, com a mesma contraparte nos Estados Unidos. Mas é do jogo. Né? A questão é o seguinte, o decreto está aí, Daniel. Agora não é hora de fazer biquinho, não é hora de chorar, agora é hora de colocar, como a gente já estava fazendo com esse plano, né? Todas, a gente já conhece, agora a gente já sabe do que se trata, agora é hora de agir internamente, obviamente, e de ainda continuar forçando a mesa de negociação. Para dizer o seguinte, para a gente poder trabalhar, o café entra ou não entra nessa conta? O suco de laranja entra ou não entra nessa conta? Tudo 50%. O aço dobrou ou não dobrou? Ele já tinha 50% de tarifa. Ele conseguia, duras penas, sobreviver. Ele vai para 100? Se for a 100, nós estamos falando de embargo. Aí é outra pegada. Nós vamos recorrer do embargo ao aço brasileiro nos organismos internacionais? Enfim, aí amanhã nós vamos começar a depurar tudo isso. A ministra lembra a posição e o trabalho de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, mas outras frentes de negociação foram abertas, ou pelo menos tentativas, né? Senadores foram para os Estados Unidos, governadores se organizaram por aqui, alguns até mantiveram contato com autoridades norte-americanas. Mauro Vieira, chanceler brasileiro, foi aos Estados Unidos, também não foi recebido por nenhuma autoridade norte-americana. E aí, naturalmente, muitas reflexões sobre talvez uma ineficiência ou a impossibilidade de negociar por conta da outra parte não querer, neste momento, uma conversa. Só que o secretário de Comércio dos Estados Unidos, justamente, talvez tenha dado uma sinalização de um caminho para negociar, que é a tarifa zero para alguns produtos que não são produzidos pelos Estados Unidos. Você acha que esse é o caminho, uma vez implementada a tarifa de 50%, ministra? O governo americano é pragmático e gosta de ganhar dinheiro, né? Vamos dizer, é o centro do capitalismo. E não tem nada de errado nisso, não estou discutindo isso. Então, assim, ele é um presidente da República que também teve uma disputa também muito acirrada lá, né? A diferença em percentual ela foi pequena, que precisa ter popularidade. Ninguém se sustenta fazendo medidas como essa sem ter a base eleitoral. E está começando a sofrer no processo eleitoral, na pesquisa, por conta de uma insatisfação do povo americano. Nós vamos ter inflação, estamos tendo inflação, vamos ficar com um cafezinho mais caro. Então, diante desse pragmatismo, Daniel, eu acho que daqui para frente algumas coisas vão acontecer. Aquilo que interessa aos Estados Unidos, e é natural que ele faça dessa forma, ele vai diminuir a tarifa. Né? Não tem como ele não diminuir a tarifa daquilo que ele não produz. As pessoas gostam de manga, da manga brasileira, né, e vão reclamar no supermercado, ele vai lá e vai diminuir a tarifa da manga. Ele não produz, não tem competitividade. É o caso do cacau, é o caso do café, é o caso da carne, né? O hambúrguer, que é uma coisa preciosa pro americano médio, lá é o hambúrguer, que é a tradição deles, né? Aqui a gente gosta de picanha, mas é tradição deles, né? Quantos % da carne que eles consomem vem do Brasil? E a qualidade da carne do Brasil que não acha em outro lugar. Então, muitas coisas vão ser depuradas ao longo do caminho. O que só não vai ser depurado, que vai ficar, e por isso que eu acho que são 2 tiros no pé, né? O primeiro, o papelão. É papelão, é coisa de moleque, é coisa de quem não ama o país, é coisa de quem não conhece da política, quem coloca a sua família acima da família brasileira, o papel, né, de um deputado federal eleito para servir ao país, né, dizendo, se não tiver anistia, se não resolver o problema do meu pai, nós vamos continuar operando a contrário aos interesses do povo brasileiro. Eu acho que eles vão pagar um preço que poucas pessoas pagaram por tamanha insensatez e insensibilidade com o povo brasileiro. Isso é algo que precisa ser dito. Muito do que está acontecendo foi fruto de uma má influência. Acho que o governo do presidente Trump está sendo induzido a erro por inverdades, ou seja, por mentiras que estão sendo ditas em relação ao Brasil.